A igreja é a realidade do reino dos céus. Em Mateus 16, Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe, a fim de lhes dar uma grande revelação composta de duas partes. A primeira é a revelação de quem era Cristo, que Pedro teve. Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E o Senhor falou a Pedro: "Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu." Aí o Senhor completou: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Quando Jesus revelou a igreja a seus discípulos, ele foi bem taxativo. Ele disse: "Tu és Pedro, isto é, uma pedra material para edificação." Depois completou com uma afirmação dupla: "Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Aqui o Senhor fala duas coisas. Uma é que ele vai fazer um edifício, vai edificar a igreja. Quando Jesus disse que vai edificar, é porque vai edificar. Fique tranquilo que ele vai terminar essa obra. Nenhuma palavra dele cai por terra. E a outra afirmação é: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja é o reino de Deus hoje. Isso é confirmado pelo versículo seguinte: "Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que quer que soltares na terra terá sido solto nos céus." A igreja é a esfera na qual Deus pode reinar, na qual pode ter domínio, fazer sua vontade, como ele faz no céu. Há bilhões de pessoas na terra, mas quantas deixam Deus reinar? A proporção de cristãos autênticos na população mundial é muito pequena. Mas se esses poucos não dão terreno para Deus reinar, que esperança de ele reinar em toda a terra? Que nós, como igreja, sejamos os primeiros a permitir que ele reine. Embora o reino dos céus ainda não se tenha manifestado, ainda assim, a sua realidade já existe na igreja hoje, já está em nós. Quando fazemos qualquer coisa, devemos permitir que o céu governe. Ao fazermos algo, se o Espírito não nos dá paz, não façamos, por melhor que seja, por mais razão que tenhamos. Se nosso Espírito tem paz, fazemos. Sejamos governados pelo céu, por Deus, pelo Senhor. Logo em seguida, o versículo 21 diz: "Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar." Jesus começou a dizer aos discípulos que isso era necessário, era importante. Ele veio para isso. Os versículos 22 e 23 dizem: "E Pedro, tornando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá." Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens." O que quer dizer essa passagem? O que Deus está querendo mostrar-nos? Ele nos quer mostrar que, embora sejamos salvos, tenhamos os pecados perdoados pelo sangue de Cristo. Possuamos em nós a vida de Deus, a vida do reino. Tenhamos o reino dos céus, a igreja. Embora o Senhor vai edificar essa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ainda assim, em nós há um grande aliado do inimigo. É preciso lidar seriamente com esse aliado. O Senhor acabara de mostrar aos discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar, pois esse era o processo pelo qual Deus sempre quis passar a fim de se dispensar o homem, entrar no homem e ser sua vida. E a partir de então, essa vida seria o reino implantado no homem, ia crescer, e Deus dessa forma iria governar a terra por meio dessa vida implantada. Mas os discípulos não entenderam. Pedro precipitou-se ao falar: "Deus, tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá." Se Jesus ouvisse a Pedro, coitado de nós, estaríamos sem acesso a Deus, sem graça nem paz. Satanás, de todas as maneiras, não deixa o reino de Deus ser estabelecido. Nessa ocasião, ele tentou por meio da opinião de Pedro, que era uma boa opinião. Caro leitor, a opinião humana é uma porta do inferno. De um lado, Jesus fala: "Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Mas quando usamos a nossa mente natural, damos uma opinião natural, estamos abrindo uma tremenda porta para Satanás atuar na igreja. O reino de Satanás novamente aparece em nosso meio, e o homem natural não consegue deixar de dar opinião. Não aguenta ficar sem dar opinião. Ele é cheio de opiniões. "Ah, não concordo que se faça assim. Não concordamos que os irmãos sejam assim." Nós somos cheios de opiniões. Satanás sempre coloca uma grande munição de opiniões ao nosso dispor, e não resistimos. Temos sempre de criticar, temos sempre de dar opinião. Quando abrimos uma porta para a opinião, Satanás novamente consegue destruir o reino de Deus em nós. Por isso, Jesus disse em seguida nos versículos 24 e 25: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo
se negue, tome-se a cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá-la-á. A expressão a si mesma refere-se ao nosso ego. A opinião vem do ego. No versículo 25, o Senhor fala da vida da alma. Na verdade, há um triunvirato, um trio que comanda e decide as coisas dentro de nós. A vida da alma toma corpo no ego e o ego se expressa na opinião. A vida da alma, a vida psíquica, é a origem. É uma vida independente de Deus, resultante do fato do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vivemos no ego, nas opiniões, na vida da alma, somos aliados do reino de Satanás. Por isso, em várias de nossas publicações, encontra-se a expressão negar a vida da alma. Alguns acham isso repetitivo, mas é repetido porque é importante. Precisamos aprender a negar a nós mesmos. Se queremos ser mártires, não levados pela emoção, mas verdadeiros mártires, devemos aprender a negar a nós mesmos, a negar a vida da alma. Então, o que fazer quando a opinião surge? O ego quando a vida da alma está ativa. Devemos tomar a cruz e mortificar o velho homem. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Como tomar a cruz? Como mortificar o velho homem? Não tenhamos ideia errada da cruz. Muitos cristãos pensam que a cruz é sofrimento. Alguns consideram a esposa uma grande cruz e os filhos pequenas cruzes. Não sabem o que é a cruz. Pensam que a cruz é um instrumento de tortura e sofrimento. A cruz não visa torturar ou fazer sofrer. A cruz visa matar. É um instrumento para matar o ego. Quem sofre ainda não morreu. É preciso morrer. Quando aparece a opinião, o ego, a melhor coisa a fazer é tomar a cruz e fazer morrer o ego. Como tomar a cruz na prática? A cruz, o mortificado do ego, está em nosso espírito, mesclado ao espírito todo inclusivo, os 7 espíritos de Deus. Todos padecemos da mesma doença. Por isso, quando novamente não vemos tão naturais, tão cheios de opiniões e críticas dos não, cheios do ego, com a vida da alma tão forte, o que fazer? Devemos voltar ao espírito e dizer: ó Senhor Jesus, vem nos socorrer. Ó Senhor Jesus. Então, novamente, nós submetemos ao encabeçamento de Deus. Daí o reino dos céus se manifesta em nós. Aleluia.